O jurista, brilhante jurista, autor do pedido de impeachment, um dos autores de Dilma Rousseff, Miguel Reale Júnior, disse, jurista conhecido, professor titular da USP, ex-ministro da Justiça, disse ontem com propriedade, eu assino embaixo, o caso de Jair Bolsonaro não é de impeachment, disse Reale Júnior, mas de interdição. O Marco Antônio Villa assina junto essa frase, com muita honra, junto com o Reale Júnior. É caso de interdição. São 7h06. Vamos então a mais repercussão dessa declaração, das mais polêmicas do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da OAB diz estar chocado com a crueldade presente nas declarações de Jair Bolsonaro. Em áudio encaminhado com exclusividade à Rádio Bandeirantes, Felipe Santa Cruz prometeu tomar as medidas cabíveis contra o chefe do Executivo. A verdade é que o presidente, se fala saber de fatos da ditadura que não são do conhecimento de todos, saber dados, saber informações, até porque ele era da sua juventude, deve vir a público e esclarecer esses fatos, inclusive tomaremos medidas nesse sentido. A fala de Bolsonaro gerou reações de entidades como a Anistia Internacional e no meio político, entre eles o governador de São Paulo, João Dória. É inaceitável que o presidente da República se manifeste da forma como se manifestou em relação ao pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Foi uma declaração infeliz do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o jurista Miguel Reale Júnior destacou que o caso de Bolsonaro é de interdição. É uma coisa tão grave dizer isso de qualquer pessoa, e ainda mais o presidente da ordem, ele quer a guerra, ele quer o confronto o tempo inteiro, ele prejudica a si próprio. Portanto, realmente até disse, não é caso de impeachment, é caso de interdição. Eu gostaria de lembrar, eu já citei ontem, mas parece que por premonição, hein? Eu citei de manhã, aqui. E à tarde teve essas declarações do presidente. Citei o livro do Macluf, Luiz Macluf Carvalho, O Cadete e o Capitão, a vida de Jair Bolsonaro no quartel. E nesse livro tem aqui a folha de serviços do tenente, depois capitão, que saiu com desonra do Exército, ficou preso por indisciplina. Depois Jair Bolsonaro organizou atentados, queria organizar atentados terroristas em 1987. De terrorismo ele entende. E o coronel Pellegrino diz sobre ele o seguinte, sobre o comportamento do tenente Bolsonaro no segundo semestre de 1983. E abre aspas, está na página 104. Isso é um documento oficial do Exército. Então, o tenente, no segundo semestre, era reflexo de sua imaturidade e exteriorização de ambições pessoais baseadas em irrealidades, aspirações distanciadas do alcance daqueles que pretendem progredir na carreira pelo trabalho. Continua o coronel, dizendo que a ação do então tenente Bolsonaro tem falta de lógica, racionalidade e equilíbrio. Mais à frente diz ele, ele se caracteriza pela imaturidade. Portanto, isso em 1983. Nós estamos em 2019. O problema é que aqui ele era tenente, depois capitão. Até aí tudo bem, não fazia mal a muita gente. Agora ele é presidente da República Federativa do Brasil. Não é possível o Brasil assistir. Ele vai jogar o Brasil na maior crise da história. Pode registrar. Ele vai jogar, quando reabrir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal em agosto, ele vai jogar no Brasil numa crise, num momento, olha a irresponsabilidade desse imaturo, no momento que nós vivemos a crise econômica mais grave da história do Brasil republicano, no momento que nós precisamos de paz política, ele coloca fogo no circo. É um irresponsável. Foi chamado por Reale Júnior de Bolsonaro, né? Se vocês lerem o Suetônio, e a vida lá dos 12 Césares, ou o Nero, ou o Calígula, né? Ele tem uma personalidade que assemelha-se Nero e Calígula, é perigosíssimo, mas ali o imperador tudo podia fazer. Ele acha que vive numa monarquia absolutista. Não, existe uma coisa chamada Constituição. É intolerável. Nunca um presidente da República teve coragem de dizer isso. Vocês não imaginam a gravidade. Imagina um cidadão, em 1974, tinha o quê? Tinha 19 anos, ser preso sem ter culpa, sem ter nada, inquérito, sem ter nada, ser levado para o Rio de Janeiro, ser torturado barbaramente numa dependência de Estado, reconhecida hoje por documento oficial, no caso foi a Marinha, ser assassinado e o corpo desaparece.
o deputado Alencar Furtado, em fevereiro de 1977, num programa televisivo do então MDB, que não tem nada a ver com isso daí, disse, e foi caçado por Ernesto Geisel por causa disso. Ele falou das viúvas, do quem sabe e do talvez. São aquelas mulheres e famílias que nunca mais viram os corpos dos que foram assassinados pela ditadura militar. Não podemos aceitar que um presidente da República defenda assassinatos, defenda a tortura, defenda a violação dos direitos humanos, não, que tenha como herói um torturador, um assassino que envergonha as Forças Armadas, como Carlos Alberto Brilhante Ustra. Isso é intolerável. O Brasil tem de se levantar. A nossa história não pode ser maculada por um imaturo, um irresponsável.